Ainda de pé, irmãos, vamos ler dois versículos que se encontram em Juízes, capítulo 6, versículos 15 e 16. Depois eu vou ler novamente. Eu vou ler na Nova Versão Internacional e você acompanhe, por favor, na versão que você está mais habituado a ler. Diz assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Palavra do Senhor, você pode se assentar, por favor? Antes, eu vou ler novamente, como eu falei para vocês. Antes, eu gostaria que você, principalmente que é membro da igreja ou visitante costumeiro, você olhasse aí ao seu redor e tentasse identificar por detrás das máscaras, o que nem sempre é fácil, alguém que eventualmente nos visite, dê aquele tchauzinho. Se você estiver perto, seja bastante gentil, dê aquele soquinho, aquela cotovelada, bastante amorosos, né? E que isso represente as boas-vindas aos nossos visitantes. Estamos felizes por ver vocês aqui nesta noite. Graças ao bom Deus, temos a oportunidade de mais uma vez abrir a Escritura. Se você tem no seu coração o despertamento do desejo de se tornar membro da nossa igreja, ao final do culto procure a mim ou a um dos presbíteros. Nós vamos instruir você a respeito de como deve ser o seu procedimento para isso, tá bom? Meus irmãos, estamos dando sequência ao sermão com o título de hoje, a série Deus Cuida de Você, e o sermão do título de hoje, o sermão de hoje traz como título Eu Estarei com Você. Saiu finalmente, mas é isso, a série é Deus Cuida de Nós, e o sermão de hoje, Eu Estarei com Você. Eu vou reler esses dois versículos, 15 e 16 de Juízes, capítulo 6. Vamos fixar essa informação na nossa mente. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Senhor Deus, estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. Ela será exposta ao nosso coração, à nossa mente. Nós pedimos que o Senhor nos abra a percepção, a compreensão, a fim de sermos acrescidos da Tua instrução ao nosso espírito nesta noite, e que nós assim possamos crescer, possamos Te servir melhor e possamos desenvolver a nossa caminhada contigo. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Meus irmãos, daqui a poucas semanas vamos terminar essa série, vamos entrar em outra. Mas o livro de Juízes, como esse vai ser o único sermão no livro de Juízes, eu gostaria apenas de falar alguns detalhes para vocês entenderem o contexto. O livro de Juízes começa com uma espécie de recapitulação. Depois, se você ler os dois primeiros capítulos de Juízes, você vai ver que parece uma recapitulação do finalzinho do livro de Josué. Josué termina, fala ali da morte do comandante que guiou Israel para a tomada de Canaã, e quando nós entramos em Juízes, existe uma retomada de parte do finalzinho de Josué. Fala de novo da morte dele, fala de novo como é que a situação estava ali em Canaã, e é como se fosse uma reordenação de ideias para entrar, talvez no livro mais obscuro que nós possamos imaginar em termos de aquilo que é o povo de Deus na sua inconstância com a sua própria jornada espiritual.
talvez nenhum livro da Bíblia apresente o povo de Deus de modo tão inconstante, tão tenebroso como o livro de Juízes, a tal ponto que nós vemos aqui o próprio livro dizendo que naquele tempo cada um fazia o que dava na telha de fazer. As pessoas faziam o que achavam que tinham que fazer, não havia ordem, não havia regramento, sabe? As coisas eram obscuras mesmo, e cada um fazia aquilo que achava que tinha que fazer, e no meio do povo de Deus não havia mais ordem. A partir do capítulo 3, nós vemos a narrativa de como Deus, no meio de um período tão difícil, começa a levantar juízes. Era um tempo que ficava entre dois comandos pessoais muito intensos, Moisés e Josué, comandando o povo, e de modo muito intenso Deus age através desses dois líderes. Depois, quando chegarmos a Samuel, nós vamos ter a monarquia. Foi uma monarquia meio atabalhoada, começando porque o povo forçou um pouco, mas a monarquia, de certa forma, já tinha sido prometida por Deus, lá no Pentateuco. Ela só entrou na hora errada e pelas motivações erradas. Mas entre Moisés e Josué e a monarquia tem um período dos juízes que deve levar, os autores não são unânimes quanto a isso, mas vamos arredondar aí para 350 mais ou menos, de história, o que é um tempo consideravelmente longo. Mas Deus levanta homens que atendem uma demanda do povo por diminuição do seu sofrimento. O povo pecava e sofria, então havia castigo, disciplina da parte de Deus. Quando esse castigo, essa disciplina se tornava intensa demais, o povo clamava, aí Deus levantava um juiz. Um juiz levava aí 20, 40 anos comandando regionalmente, quase nenhum juiz teve abrangência nacional, eles comandavam o povo regionalmente, diferente de Moisés e de Josué e diferente da monarquia depois. E nesse contexto, nós temos vários líderes, alguns deles muito fiéis a Deus, como o primeiro deles, Otoniel, e como o último deles, Samuel. Samuel, aquele mesmo que ungiu Davi, ungiu Saul, primeiro Saul, depois Davi, ele foi o último dos juízes. E ele fez a transição do período dos juízes para a monarquia. Ou seja, ele foi um juiz, também foi uma espécie de jurista, para o povo ali, e foi uma espécie também de coordenador político, que fez a mudança de um sistema de governo para outro sistema de governo. Então ele foi muito importante. Otoniel e Samuel foram fiéis ao Senhor, com suas falhas, mas foram fiéis ao Senhor. No meio do caminho teve gente muito infiel, teve gente fiel, e teve um monte de gente crente meia boca, sabe, igualzinho a igreja de hoje. Sansão, por exemplo, foi um sujeito crente meia boca. Se você olhar a narrativa da vida de Sansão, tem mais desgraça e pecado do que coisa boa. Desse plantel de gente, Deus levanta um indivíduo chamado Gideão. Gideão também foi crente meia boca. A gente gosta muito da história de Gideão por causa dos 300, e é uma história fabulosa. A gente gosta muito de Gideão. Senhor, eu sou tão fraquinho, um sujeito humilde. Aí você olha assim, meu Deus, eu queria ser humilde como Gideão. Queira a humildade dele, mas não queira tudo da vida dele, da sua biografia, porque você não vai terminar bem. Ele estava entre aqueles que eram duvidosos. Vou chamar assim para parar de falar que eram meia boca. Eles eram crentes, vamos dizer assim, de fé duvidosa. Mas Deus usou essas pessoas de fé duvidosa, não porque Deus aprovasse tudo que aquelas pessoas faziam, mas porque no meio de uma concentração de depravação e desgraça, talvez aqueles fossem os menos ruins dentre os piores, e por isso talvez eles servissem de alguma maneira como uma apresentação de liderança ao povo de Israel. Deu para entender? Até aqui?
Os cananeus, os hebreus estão agora em Canaã. Josué morre, as gerações seguintes vêm e vão, e logo na segunda geração, o texto no começo de Juízes diz que logo na segunda geração morrem aqueles que conheciam Josué, morrem aqueles que viram a entrada na terra, e por conta disso existe um descambar, e o povo se desvia completamente. Ali dentro de Canaã, eles tinham que ter acabado com aqueles povos, porque Deus tinha determinado que aqueles povos tinham chegado ao limite da pecaminosidade, e por isso a ira de Deus tinha determinado a destruição daqueles povos. Essa é uma razão teológica, vamos dizer assim. Existe uma razão prática, é que aqueles povos tinham cultos que eram absolutamente díspares do culto verdadeiro ao Senhor, principalmente cultos de fertilidade, porque naquela região da Mesopotâmia, do Oriente Próximo, os cultos a Baal, a Moloque, todos aqueles deuses que você vê abertamente, publicamente e às vezes em massa. Deus não queria isso para o seu povo. Mas olha, se o povo está mergulhado em pecado, o povo de Israel está mergulhado em pecado, e ele se afastou completamente da santidade de Deus, é claro que esse tipo de apelo carnal vai fazer muita diferença. E era por isso que o povo caía, e vinha um juiz, o povo se consertava, reavaliava a situação, 20, 30, 40 anos depois o povo pecava novamente contra o Senhor, porque esfriava a sua espiritualidade e caía novamente nos cultos de fertilidade daqueles povos. Os velhos pecados vinham à tona, e Deus mais uma vez os disciplinava, porque Deus disciplina os seus filhos. Hebreus 12, depois você leia Hebreus 12 de 5 a 11, e você vai ver, aliás, vou ler aqui para vocês, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E por aí a mensagem de Hebreus 12, eu não li todo o trecho, mas vai nesse sentido, em que Deus mais uma vez disciplinava e castigava porque amava o povo de Israel. E aqui em Juízes 6, nós vamos ver 3 elementos que são de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Nesses 2 versículos serão destacados 2 desses princípios. Mas no capítulo 6 como um todo, nós vamos ver a saga de um guerreiro fraco, pecador e medroso. A fala soteriológica e relacional de um Deus que é soberano, é o segundo ponto. E o terceiro ponto, nós vamos ver também a derrota final de uma família que tinha tudo para dar certo. E que essas 3 coisas sirvam para o enlevo da nossa alma, da nossa mente, e para a construção de uma espiritualidade saudável diante do Senhor. Amém? Então vamos lá. Versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O primeiro ponto do nosso sermão é: sou o menor. Mas quando nós olhamos o começo do capítulo, os 6 primeiros versículos, nós vamos ver que dessa vez o castigo era muito severo. Se você ler do capítulo 3 até o capítulo 5, você vai ver castigos da parte de Deus. Depois você vai ver outros castigos em Juízes, mas aqui a coisa foi muito intensa. Porque ao longo de 7 anos, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Isso está lá no finalzinho do versículo 1. Por quê? Porque de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. É assim que começa o capítulo 6. A situação era tão dramática aqui nesse momento, que os filhos de Israel tiveram que fugir das suas vilas, das suas casas. Lembrem-se da promessa do Senhor: vocês vão entrar em Canaã, vão morar em casas que não construíram, vão colher
é aquilo que não plantaram, vão ter animais que não criaram. E agora era o contrário, eles estavam fugindo da promessa do Senhor, porque senão perderiam a própria vida. E eles estavam se escondendo em buracos, em cavernas nas montanhas. Vocês vejam que situação calamitosa era essa. Isso está lá no versículo 2. Os midianitas e os amalequitas, que eram os dois povos que atacavam aqui no capítulo 6, mais intensamente, eles parecem que não tinham nenhum interesse político, eles não queriam dominar, mas eles queriam tudo que fosse de valor. Então eles vinham, varriam tudo, pegavam tudo, tomavam tudo e ocupavam com as suas próprias coisas. Então eles matavam os rebanhos dos hebreus e traziam seus próprios rebanhos para pastarem no pasto que era dos hebreus. Tá? Então eles faziam esse tipo de coisa. E a situação foi tão severa que o versículo 6 diz assim: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. A situação chegou ao final do poço, lá no fundo. No versículo 5, no entanto, surge uma demonstração muito clara de que o povo estava sendo de fato castigado por causa dos seus pecados. Mas, na verdade, vai muito além daquilo que nós poderíamos supor como sendo algo de menor gravidade. Era algo muito intenso mesmo que estava acontecendo aqui. Porque nesse momento, versículo 5 diz assim: eles subiam trazendo, ele está falando dos midianitas aqui, eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham, prestem atenção se vocês já ouviram isso na Bíblia em outro lugar, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Vocês já escutaram algum lugar da Bíblia falando sobre Deus castigando com pragas de gafanhoto? Os midianitas representaram um castigo tão intenso da parte de Deus que esse versículo nos diz que aqueles que atacavam Israel pareciam uma praga de gafanhotos. Eu me lembro que há alguns meses atrás, foi noticiado, eu acho que no ano passado, né, a gente perde um pouco a noção do tempo, no começo do ano passado houve uma nuvem de gafanhotos na África do Sul, a tal ponto que em alguns momentos do dia chegava a escurecer. Tá? O negócio é dramático. E no meio do ano passado, né, não vou falar da pandemia não, no meio do ano passado houve também uma praga de gafanhotos aqui no Cone Sul. Eles estavam rodando ali pelo Paraguai, Argentina, norte da Argentina, Paraguai. Houve um susto de que eles iam entrar pelo Brasil, mas eles desviaram, graças a Deus foram para outro canto. Eu li o cálculo na ocasião dizendo que por dia a nuvem de gafanhoto que estava aqui no Cone Sul, lá da África do Sul, eu não sei a conta não, mas aqui eles comiam de plantações o relativo ao que 350 mil pessoas comeriam num dia. O gafanhoto chega, aquela nuvem que estava aqui entre Argentina, Paraguai, beiradinha do Uruguai, num dia ele destrói uma plantação que seria para alimentar 350 mil pessoas. Com isso, que são dados contemporâneos, nós temos uma ideia do que representava uma praga de gafanhotos na antiguidade, em que as pessoas não tinham defensivos agrícolas, não tinham, aliás, hoje as pessoas não tinham o que fazer. O que você vai fazer? Não tem o que fazer a não ser esperar aquilo ir embora. E a aparência de uma terra devastada por gafanhotos, em pragas dessa ordem, parece uma terra que acabou de experimentar uma queimada. Você não tem mais nada, acaba. E era isso que a Bíblia estava dizendo. Os midianitas pareciam uma praga de gafanhoto vindo contra o povo de Israel. Depois, no capítulo 7, versículo 12, nós temos de novo a menção de algo parecido. Mas nós temos algumas passagens que são emblemáticas na Escritura, por exemplo, Joel 1, de 2 a 12. E nós temos 2 Crônicas 7, 13, que mencionam claramente que o intenso castigo e a profunda desaprovação de Deus, muitas vezes era algo que levava Deus a consumar a sua disciplina através de enxames de gafanhotos, que era uma praga agrícola, todo mundo conhecia naquele tempo, até hoje a gente sabe o que é, né?
Não é à toa que lá em Gênesis, em Êxodo, capítulo 10, nós temos a 8ª praga contra os egípcios, que era exatamente uma praga de gafanhotos. Deus utiliza, no Antigo Testamento, inúmeras vezes, se utiliza desse artifício da praga dos gafanhotos para dizer: eu estou profundamente irado com o pecado de vocês, seja dos egípcios, seja dos hebreus. E os gafanhotos simbolizam a minha ira, e a destruição que eles causam representa o meu castigo e a minha disciplina. Também não é à toa que lá no final da Bíblia, em Apocalipse, lá no capítulo 9, nós vamos ver que alguma coisa parecida com gafanhotos se levantavam para castigar as pessoas, e esses gafanhotos, na simbologia apocalíptica, tinham um poder semelhante ao dos escorpiões. Então, um gafanhoto plus, né? Assim, elevado a uma potência seríssima ali, porque se o bicho já destrói sendo gafanhoto, você imagina se além de gafanhoto ele tem poder de escorpião. E uma das aplicações bíblicas para o gafanhoto é que ele pode ser enviado sempre como símbolo da justiça e do juízo de Deus. O gafanhoto não é só um bicho que não presta, não. Deus tinha, por exemplo, autorizado que uma boa parte dos tipos vários de gafanhoto era comestível, por exemplo, e João Batista comia gafanhoto com mel. Não faz parte dos nossos quitutes, mas é altamente proteico. Agora, no meio de uma praga dessa ordem, não tem o que fazer, ele é destruidor mesmo. Mas tem uma segunda característica na Escritura, além de definir juízo e castigo de Deus. Sempre quando Deus estabelecia que viria praga por causa do pecado, automaticamente aquela praga também convidava o povo a se consertar. Então, quando o gafanhoto vinha, 2 coisas o povo de Israel sabia. Primeiro, Deus está irado porque nós pecamos. Segundo, Deus está nos convidando para o conserto, porque é isso que Ele quer ao final de tudo. Lá em 2 Crônicas, como eu falei para vocês, capítulo 7, os versículos 13 e 14, nós lemos assim, Salomão, naquele momento da dedicação do templo: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, não fala nem as plantações, fala devorar o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa era a intenção da disciplina, era haver conserto. Lá quando chegamos a Joel, capítulo 2, capítulo 1, os versículos de 2 a 12, eu vou destacar apenas o versículo 4, que diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o livro prossegue nos versículos seguintes, oferecendo caminho para o conserto e a renovação espiritual de Israel com o seu Deus. Era o único meio para sair daquela escalada. Vem um tipo de gafanhoto, come um negócio, vem aquele, sai, vem outro e piora, e aquele sai, vem outro e piora. Como é que eu paro isso? Se consertando com Deus. Aí sim, agora nós chegamos ao versículo 15 que nós lemos, porque nesse contexto de fragilidade nacional, afastamento de Deus e pecaminosidade desregrada no povo de Israel, com destruição de tudo ao redor, com o povo fugindo, não tendo mais o que fazer, clamando ao Senhor, Deus chama Gideão, olhando ao redor e olhando para si mesmo, e olhando para a sua família, olhando para a sua origem, olhando até mesmo para a sua fé. Gideão não podia ter falado coisa diferente daquela que ele falou. Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. E é claro que nós vamos nos lembrar sempre que Deus às vezes escolhe os que valem pouco,
os que são maus, os que não valem nada aos seus próprios olhos. E aí, meus irmãos, sem qualquer falsa espiritualidade ou modéstia, aí estamos nós encaixados nisso aí. E Deus escolhe esses tais para as maiores empreitadas, muitas vezes. Assim como Gideão foi escolhido para uma empreitada e por causa da graça de Deus, ele conseguiu cumpri-lo. Ser o menos importante de Manassés significa fazer parte de uma família que não era considerado como importante pelos demais. Em Israel, Manassés não era lá muito importante. Agora, você imagina ele dizer que dentro dessa tribo pouco importante, a família dele não era nada importante, e ele dentro dessa família, nada importante, de uma tribo pouco importante, ele era o menor. Ou seja, não valia nada. E ele reconhece isso. Mas a Bíblia também traz informação semelhante, lá em Miqueias 5,2, quando diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora pequeno entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E assim, fazendo uma conexão, como o clã de Gideão era frágil, era desconhecido em Manassés e em todo Israel, Belém Efrata também era frágil, também era desconhecida e era menosprezada em Israel. E nós temos inúmeros relatos na Escritura de pessoas convocadas por Deus dessa maneira, o próprio Davi e tantos outros. Não por seus talentos, não por sua força, não por seus méritos, mas por uma escolha soberana de Deus, o que já nos deixa também o exemplo da nossa própria salvação. E o segundo ponto é quando no versículo 16, nós lemos logo na primeira frase o seguinte: eu estarei com você. Depois que Gideão confessa e reconhece aquilo que ele é, respondeu o Senhor: eu estarei com você. Quando nós lemos isso à primeira vista, às vezes a gente se deixa levar, né? Eu já falei que às vezes a gente lê a Bíblia de modo romântico, né? A gente olha assim, né? Davi devia ser aquele sujeito, né? Todo limpinho, cheiroso, com aquela roupa tipo monarquia europeia, né? Do século 21, não é nem medieval, do século 21, todo mundo, né? Esguio, né? Educado. Davi era um homem de sangue. Mas a gente não para pensar nisso. Quando a gente fala de Davi, a gente pensa, né, naquele sujeito lourinho, né, tocando harpa assim pelos cantos, quase um anjo, né? E Davi era um guerreiro, um sujeito que andava arrancando a cabeça dos outros, né? Esse era o seu ofício principal. E assim também a gente lê o resto das Escrituras. E quando a gente lê esse versículo aqui, por exemplo, a gente é tentado a ler a Escritura nesse trecho como se Gideão fosse um sujeito muito bom. Ele era tão bom que Deus resolveu dizer para ele assim: rapaz, você é tão bom, você é tão bacana que eu vou ficar com você. E por que é que nós lemos assim? Além dessa leitura deturpada que nós lemos assim porque nós também somos individualmente egoístas. E nós queremos que o Senhor nos diga, como que afagando o nosso sentimento o tempo todo: Joel, você é tão bacana, fica tranquilo, Joelzinho, eu vou ficar com você. E nós queremos que Deus desça lá do seu alto e sublime trono, pegue na nossa mãozinha e diga assim: você é tão bacana, sabe? Você era o meu sonho, você era o meu projeto pessoal, eu vou ficar com você. Será que era isso mesmo? O povo nesse momento, como eu já falei para você, talvez fosse parecido conosco, um povo que quer questões pessoais sendo resolvidas, promoção individual. Estou falando de crente, tá? Estou falando do sujeito lá de 3.000 anos atrás, mas estou falando de nós também. Alguém que quer demonstração de poder, quer ver um lugar em que as pessoas brigam por um poder absolutamente tolo, é dentro da igreja. Nas igrejas locais, o que tem de gente querendo poder é um negócio impressionante. E às vezes o poder é só de nome, não representa nada.
é um poder absolutamente oco. Ah, mas eu sou. Ou, quem sabe, uma demonstração de santidade estética. Você já ouviu falar em santidade estética? É quando o sujeito parece santo. Ele fala como crente, ele anda como crente, ele tem Bíblia de crente. A Bíblia embaixo do braço é de braço de crente. Ele fala o crentez, sabe? Quando ele fala, ele imposta a voz de um tal jeito que você se arrepia. Santidade estética, que não vale absolutamente nada, porque cara de crente não vai fazer crente nenhum entrar no céu. Coração de crente, transformado pelo Senhor, sim. Cara, não. Até porque Deus não vê o que está do lado de fora, Ele sonda o coração. A própria Escritura nos diz isso. Então o povo estava ali, nesse chove não molha, e nós, quando lemos isso, achamos também que Deus vai falar para a gente: Joel, ô JP, fica tranquilo, eu vou ficar com você, JP. Esther, eu vou ficar com você. Deus vai ficar conosco, nós vamos ver, mas por outras razões, não porque a nossa pessoalidade resolveu achar que Deus nos privilegia de alguma maneira. Eu estarei com vocês, eu estarei com você aqui e com vocês aqui, com você na Escritura e com vocês hoje aqui. Não é um afago individual, não é um afago geracional, mas é a lembrança de que Deus fez uma promessa e de que Ele, sendo Deus e o Deus que Ele é, Ele vai ficar conosco, porque a promessa dEle não poderá falhar. E para nos preservar, Ele permanecerá conosco até o final de tudo. Se a gente acertar as coisas na mente, aí a gente entende bem a Escritura. Assim como em Canaã, logo após a invasão, o homem também pecou feio contra Deus, lá no Éden, o homem também, logo após conhecer as maravilhas da santidade, da comunhão íntima com Deus, também pecou contra Ele. Nós vemos isso particularmente no capítulo 3. E por causa da queda, o Senhor prometeu algo. Ele prometeu que algo iria acontecer, e isso está lá em Gênesis 3,15. Porque a nossa espécie já tinha sido alvo de uma promessa de Deus, e Deus não nos abandonaria. É aí que Ele promete imediatamente após a queda. É isso que está lá em Gênesis 3,15, que aquele que seria descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, que tinha sido a emissária para a dúvida e a queda do ser humano, enquanto que esta serpente feriria o calcanhar ao descendente da mulher. E essa foi a primeira vez que, de modo indireto, não literal, mas indireto, Deus disse ao homem: eu estarei com vocês. Porque é exatamente isso que, concretizado séculos e milênios à frente, não sabemos quanto tempo, entre Gênesis 3,15 e a consumação do Evangelho, mas foi exatamente naquele momento em que foi validado para a nossa espécie o fato de que Deus estava conosco. E Deus foi se revelando cada vez mais claramente ao longo da história da redenção, até que um dos profetas mais conhecidos por sua fala messiânica, Isaías, declara nominalmente o seguinte: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, 2 pontos. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel, Isaías 7,14. Quase 800 anos depois, o evangelista Mateus, convertido ao Senhor, depois de uma vida difícil, isso está lá no Evangelho, no seu primeiro capítulo, versículos 22 e 23, diz o seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. E aí ele completa, que significa Deus conosco. E essa foi a forma definitiva
pela qual Deus disse ao ser humano: eu estarei com você. Aquilo que Deus fala para Gideão, aquilo que Deus fala para Adão e para Eva, agora, na consumação dos tempos, no auge da revelação, Deus está dizendo definitivamente: eu estou com vocês. Não a todo ser humano, mas a todo aquele que crê em Jesus Cristo. João 3,16 nos fala isso de modo muito claro. Porque a partir do fato de que alguém crê de forma definitiva com o seu coração, de que aquele enviado pelo Senhor é de fato Cristo, ungido, o Messias, o Salvador, ele passa da morte para a vida e nunca mais deixa de ser acompanhado pelo Deus da vida. Antes, pelo contrário, terá vida eterna. O Evangelho de Mateus, em particular, confirma as profecias do Antigo Testamento. Vamos nos lembrar que o Evangelho de Mateus, ele fala dedicadamente aos hebreus. Cada um dos evangelhos tem um público específico. O Evangelho de Mateus, ele fala de um modo muito dedicado aos hebreus. E é nesse Evangelho que nós vemos, nas últimas palavras de Jesus, eu li as primeiras, do evangelista a respeito de Jesus, capítulo 1. Lá no finalzinho, nas últimas palavras de Jesus, nós vemos a confirmação de Mateus 1, 23, e que servem de apoio para toda a nossa percepção de que o Evangelho de Mateus falava da verdade explanada por Deus ao longo de toda a história da revelação. Porque lá nós lemos: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus começa e termina falando que era verdade tudo que o Antigo Testamento falava a respeito de Deus ser Deus conosco, Deus permanecendo com cada um de nós. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, estaria sempre conosco e não nos deixaria. E o Deus conosco se materializa no Jesus conosco, no ápice da revelação da história da redenção. É interessante, até comentei isso com a Roberta lá em casa, é interessante que "e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos", quando a gente vai fazer uma exegese um pouquinho mais cuidada dessas expressões aqui, a gente poderia traduzir mais literalmente assim: "e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos". O que vai se materializar na seguinte estrutura: eu estarei com vocês por todos os dias, até chegarmos juntos ao final dos tempos. Vejam bem, o que Jesus diz é: eu vou andar com vocês, sem sair de perto de vocês, todo o tempo, todos os dias, e juntos nós vamos chegar ao final dessa caminhada. Jesus não apenas diz para nós assim: eu vou ficar aqui, eu estou aqui hoje com vocês, mas daqui a 1 hora vai todo mundo para sua casa. Fraternalmente estaremos juntos, mas cada um foi para sua casa, né? O que Jesus está nos prometendo é: eu não apenas vou ficar com vocês dessa maneira, mas eu vou ficar junto a vocês, junto com vocês, e nós vamos andar juntos até que esse caminho todo termine. E aqui nós temos o porquê da doutrina da perseverança dos santos. Porque, ora, se Ele nos salvou, ao nos escolher, já temos a garantia, mas temos uma garantia adicional, que é não apenas essa, mas a de que Ele não apenas nos mandou ir, mas Ele foi junto conosco, e Ele não sai do nosso lado. Amém? Essa promessa de estar conosco é presente em vários trechos do Antigo Testamento, e é interessante que ela sempre tem uma conotação.
sempre que ela aparece, ela vai ter uma conotação soteriológica, ou seja, relacionada à salvação, e sempre vai ter uma conotação escatológica, ou seja, sempre relacionada ao fim de todas as coisas. Quando Mateus escreve o seu evangelho, ele parece que absorve essas percepções veterotestamentárias e as coloca ali para nós, né? As promessas da presença do Senhor e da sua permanência no meio do povo também têm a intenção de fortalecer a liderança, e é isso que acontece aqui em Juízes, capítulo 6, a fim de que se cumprisse tudo aquilo que o Senhor queria. E assim, mais uma vez, também nós vemos que o Senhor não chamou os mais hábeis, mas, curiosamente, Ele chama os inábeis também, e os fortalece com dons e capacitações, como Ele fez aqui com Gideão. Haja o que houver, Deus estará pessoalmente ao lado dos seus filhos. É isso que o texto de Mateus nos diz. E esse padrão que é aprendido pelos hebreus ao longo do Antigo Testamento todo, é o que Jesus usa quando comissiona os seus discípulos, lá em Mateus 28, por duas razões. É que uma, sendo eles hebreus, de origem, né, todos os primeiros cristãos eram hebreus, e os discípulos o eram, então os discípulos entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando naquele momento. Não precisou de nenhum pastor, de nenhuma teologia sistemática. Eles entenderam, quando Jesus falou, eles entenderam na mesma hora. E segundo ponto, é que ao ouvirem aquela fala de Jesus, eu estarei com vocês, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, eles naturalmente também fariam uma conexão com o Antigo Testamento e entenderiam sem problema algum que era Deus quem estava falando ali com eles. Eles já estavam impressionados, porque Jesus já tinha morrido e ressuscitado, eles já estavam impressionados. Alguns deles até com um pouco de medo, né? A gente lê ali nos relatos pós-ressurreição. Mas agora, quando Jesus fala isso, automaticamente os hebreus, que eram eles, discípulos do Senhor, começando daqui a pouquinho a sua carreira apostólica, automaticamente se remetem ao Antigo Testamento e entendem que o próprio Javé estava falando com eles ali, sendo Jesus Deus também, como Jesus tinha falado. Era certo então que Jesus e Javé eram uma só pessoa, porque só Deus poderia trazer à mente, à memória deles, a promessa que era feita pelo próprio Deus. Juntemos a tudo isso mais uma promessa de Jesus Cristo, ainda no livro de Mateus, que é feita aos seus discípulos. Lá no capítulo 18, no versículo 20, diz assim: pois onde se reunirem, todo crente gosta desse versículo, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. De novo, então vejam bem, Mateus ele faz uma moldura, primeiro e último capítulo do seu livro, do seu evangelho, e lá no meio ele fala a mesma coisa, e a despeito de muitas discussões acadêmicas a respeito disso, alguns eruditos demonstram que essas 3 sentenças, na verdade, são sentenças, promessas que nós vemos ali no livro de Mateus, e estão intimamente conectadas e fazem parte das instruções deixadas por Mateus aos hebreus cristãos convertidos e a toda a igreja do Senhor que se converteria a partir dali. No sentido de que o Antigo Testamento estava, na verdade, sendo total e cabalmente cumprido em Jesus Cristo e em seu ministério. Eu estarei com você, eu estarei com vocês, ao longo de toda a Bíblia. Não é para a gente se sentir animado, mas é para a gente saber que Deus é Deus. Amém? Todo mundo gosta de uma história com um final feliz, não é? Mas eu vou trazer para vocês um final infeliz, para que o nosso final seja feliz. Amém? E vou falar de novo. Vou trazer para vocês uma história com um final infeliz, para que Deus nos ajude, para que a nossa história tenha um final feliz. Presbiteriano de vez em quando fala um amém assim no meio do culto.
Tá? Não, não acostuma muito não, mas de vez em quando a gente fala isso. Todo mundo gosta, gente, de uma história, né? O príncipe beija a princesa, e né, o sol vai fazendo assim, né? As flores desabrochando no campo, todo mundo gosta disso. As meninas, então, né, ficam procurando histórias dessa ordem. Mas às vezes na vida real é diferente. Gideão tinha saído de uma família esquecida, pequena, totalmente sem expressão, de uma das tribos menos expressivas, pequenas e também sem expressão. E ele ouve Deus falar com ele: eu estarei com você. E a promessa de Deus se cumpriu totalmente, porque enquanto Gideão estava desempenhando o papel de manter o povo livre dos midianitas e dos amalequitas, tudo correu bem. Aparentemente tudo correu bem. Ele foi um herói. Ele livrou o povo pôde voltar dos buracos e cavernas onde estava se escondendo para as suas casas, suas vilas. E durante cerca de 40 anos, se você depois ler o capítulo 7, o capítulo 8, isso. As informações que eu vou dar aqui estão nos capítulos 7, 8 e 9, tá? Mas não vou ler não, é só vou falando para vocês aqui. Então você vai ver que Gideão foi um juiz libertador por um período de cerca de 40 anos. Ou seja, depois de 7 anos de muita desgraça que os hebreus estavam passando com os midianitas e os amalequitas, Deus levanta Gideão, é com ele, fica com ele, e Gideão se torna um herói que livra o povo, e durante 40 anos houve paz. Ou seja, a promessa se cumpriu mesmo, tranquilamente, sem problema. Gideão teve a primazia sobre o povo enquanto esteve ali como juiz, num período muito dramático, como eu falei para vocês. E a família de Gideão se tornou muito importante. Vejam bem que coisa curiosa. Ele teve 70 filhos. 70 filhos. Muitas mulheres. Aí a gente começa a ver que tem alguma coisa um pouco menos comum, né? Um pouco peculiar na vida de Gideão. É um padrão absolutamente duvidoso, mas era aceito naquela época, tá? Então, vamos dizer assim, ninguém olhava para ele atravessado, porque ele tinha um monte de mulher e 70 filhos. Isso, na maioria dos povos dali do Oriente, ainda queria simbolizar que ele era muito rico. Quanto mais filho, mais próspero e mais rico ele é, né? Ele era culturalmente aceito, então não tinha maiores problemas. Além desses, ele teve mais um filho, nominalmente citado pela Escritura, que é um tal de Abimeleque. Eu até pensei na EBD que o presbítero Vitor ia sair com uma profecia aqui do púlpito, porque ele fala: se você quiser botar nome no seu filho, nome bíblico, você pode fazer, botar esse e cita Abimeleque, né? Você pode botar o nome do seu filho. Ele estava falando aqui do tempo de Calvino, né, o casamento. Depois, se você quiser saber o que é, veja lá no nosso canal do YouTube. Gideão também era alguém aparentemente desprovido, vejam bem, desprovido de maiores interesses políticos, de dominação sobre o povo, porque o povo chega para ele e diz assim: olha, você foi um líder tão exemplar que a gente quer que você seja o nosso rei e seu filho reine depois de você. Ou seja, o povo queria colocar Gideão como aquele que ia começar uma monarquia. E ele simplesmente diz: não, eu nunca vou reinar sobre vocês, nem meu filho vai reinar sobre vocês. O Senhor vai reinar sobre vocês. Até aí parecia que Gideão era exemplar, né? E nesse contexto, Gideão pede apenas que o povo dê presentes a ele. Não, vocês querem me deixar como rei? Não precisa. Agora, sabe isso tudo que a gente pegou dos midianitas, dos amalequitas nessas guerras? Se cada um pegar um brinco de ouro, porque os midianitas usavam argolas de ouro, está escrito aqui, viu? Nesses capítulos. Se cada um me der só uma argolinha de ouro, eu já fico feliz. Você imagina o povo todo, cada um dando uma argola de ouro. Levantam-se, está aqui também, o cálculo foi feito, cerca de 20,5 kg de ouro. Opa, começando a melhorar.
Porque eu entrei hoje na internet, num canal, num site, que dá a cotação diária do ouro. E 1 grama de ouro custa hoje, no domingo de hoje, R$ 309,25. Ou seja, quando ele amealha 20,5 quilos de ouro, na verdade ele recebeu do povo algo em dinheiro de hoje, só para a gente ter uma ordem de grandeza, algo perto de 6.300.000 reais. Então, nessa altura do campeonato, Gideão já era um homem socialmente honrado, não era mais um sujeito desconhecido, afinal de contas, por 40 anos ele liderou o povo. Ele tinha agora uma família numerosa e muito famosa no meio do povo. Vejam a diferença de Gideão do começo para Gideão de agora. Ele tinha poder e status social semelhante ao de um rei. Queriam que ele fosse rei. Ele tinha se tornado, ao final de tudo, um homem muito rico. Não era todo mundo que andava com 20 quilos de ouro pendurado ao seu lado. Nós temos hoje um monte de ministérios, e eu, por favor, não estou falando mal de nenhum desses, tá? Um monte de ministérios chamados Gideão, né? Gente pregando sobre Gideão, sabe, você tem que ser como Gideão com os 300, tudo isso é louvável e precisamos continuar fazendo, só que a gente se esquece de ir até o final da vida dele. Porque Gideão demonstrou ao final da sua vida que nem sempre, prestem atenção no que eu vou falar agora, Gideão demonstrou no final da sua vida que nem sempre saber onde Deus está, acreditar em Deus, ouvir a voz de Deus, ser muito abençoado por Deus e até mesmo ser usado por Deus, como um verdadeiro herói que ele foi, faz desse alguém necessariamente um verdadeiro e fiel filho de Deus. E essa é uma infelicidade que ronda as nossas vidas. A fortuna que Gideão recebeu, porque até aqui ele ser conhecido e ser rico não tem nada de mal. Eu sempre falo, eu oro para vocês todos ficarem ricos. A igreja ia ser muito abençoada com isso, desde que você fosse um rico fiel, né? Claro. Só não pode amar a riqueza, mas usá-la para a glória de Deus. Mas Gideão pega esse ouro todo, ao invés de ele ir ao Banco Central e trocar por 6.400.000 reais, 300.000 reais, ele pega esse ouro e manda fazer objetos de culto proibido por Deus, cultos estranhos ao Senhor, que conduziram o povo a uma adoração falsa. Vejam bem, o homem que conduziu o povo à libertação, também conduziu o povo a uma adoração falsa. A contemplação de um culto que não era o verdadeiro culto a Javé, o Senhor Deus. E o povo agora era um povo fisicamente livre dos midianitas e dos amalequitas, mas ao final de 40 anos de sua liderança, Gideão, que tinha livrado o povo fisicamente, tinha conseguido aprisionar o povo no seu coração e no seu espírito a ídolos falsos que nada tem a ver com o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Com seu coração prisioneiro aos ídolos falsos, aos cultos estranhos a Deus, o texto da Escritura nos diz claramente que por causa da insensatez de Gideão, todo Israel prostituiu-se, fazendo dele, ou seja, do manto sacerdotal que ele mandou fazer com aquele ouro, objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Está lá em 8:27, você pode ler isso aí depois. Gideão morreu bem velho. Deus o recompensou a despeito disso. No final da sua vida, Deus foi justo com ele pelos 40 anos que ele guiou o povo. Ele morreu velho, mas depois que ele morreu, as coisas começaram a desmoronar. As coisas desmoronaram para Israel e desmoronaram para sua família. Aquela família desconhecida, anônima, frágil, que tinha se tornado um grande império, um verdadeiro clã, começa a cair de novo. Os israelitas voltaram a prostituir-se com os baalins,
cultuando-os, ergueram Baal-Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. 8, de 33 a 35. Gideão morreu, e o próprio povo de Israel começou a não mais se lembrar dos feitos de Gideão, e a própria família de Gideão começou a ser menosprezada. Ou seja, na geração imediata as coisas começaram a acontecer. E nós vemos aqui como é impressionante que a prostituição a ídolos externos, Baal-Berite, começa com a prostituição a ídolos internos, que foi o manto sacerdotal que ele mandou fazer com o dinheiro que ele arrecadou do próprio povo. Um ídolo dentro da igreja, um ídolo dentro da sua família, é o caminho aberto para que ídolos de fora entrem, porque para Deus tanto faz se você está adorando um ídolo de dentro ou um ídolo de fora. O fato é que aquilo é um ídolo. Mas para nós, para a nossa fragilidade, isso abre um caminho, isso escancara uma porta. Eu já me acostumei, afinal de contas, Javé não mandou nenhuma praga, porque a gente estava fazendo um culto diferente aqui, né? Foi Jerubaal, foi Gideão que botou para a gente. Javé não fez nada, por que ele vai fazer se eu adorar Baal? E novamente o povo volta a adorar os mesmos deuses da fertilidade. E o povo, é por isso que diz aqui que o povo se prostituiu, porque é literal. A prostituição começou aqui com um culto falso e terminou numa religião falsa que de fato encaminhava a uma prostituição cultual. Estou chegando ao final. Depois da morte de Gideão, essa conturbação já acontecendo com a sua família, Abimeleque foi à cidade do seu pai, porque ele era filho de uma concubina. Ele tinha um monte de mulher e 70 filhos. Não eram suficientes. Ele foi numa outra cidade, arranjou uma concubina e teve mais um filho, chamado Abimeleque. Ele sai da sua cidade, vai lá na cidade do seu pai, e lá ele matou os 70 irmãos. Abimeleque foi lá, fez um esquema e matou os 70 irmãos. E se autoproclamou o novo líder ali dos hebreus ali daquela região. E depois de vários episódios de desastres, cercados de traições, amarguras, diz a Escritura em Juízes 9, 23, que Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Vejam, a coisa começa a dar errado e não vai ter mais como acertar isso aqui. E Abimeleque morreu no meio de um confronto armado, porque uma mulher pegou uma pedra de moinho. Quem já foi à roça sabe o que é uma pedra de moinho. Aquilo pesa, que é uma beleza. Aquilo fica rodando para esmagar as coisas. Pegou uma pedra daquela e jogou na cabeça dele. E abriu a cabeça dele, quebrou o crânio dele. E ele fica ali moribundo. E ele tinha um jovem passando perto, ele fala: rapaz, pega a espada e me mata, porque eu não quero que depois saibam que foi uma mulher que me matou. A gente sabe, né? Está escrito aqui, todo mundo sabe. A vergonha dele vai ser até o inferno, onde ele deve estar. Mas o fato é que ser um guerreiro ser morto por um jovem já era uma vergonha horrorosa. Mas ele ser morto por um jovem, porque uma mulher sentou uma pedra na cabeça dele, aquele homem foi humilhado na frente de todo um povo. Aquele que matou os seus 70 irmãos, desonrou o que sobrava de, um pouquinho ainda de boa fama do seu pai, agora está acabado na frente de todo mundo. Era algo profundamente vergonhoso que Abimeleque estava recebendo. Então, voltando aqui à nossa EBD, pula esse nome de Abimeleque, não ponha no seu filho, tá bom? Alguns nomes da Bíblia você deve evitar, se quiser botar nome bíblico, tá? Acabe, não ponha o nome do seu filho de Acabe, tá bom? Judas, bota, mas cuidado para não ser o Iscariotes, tá bom? Então, cuidado com os nomes bíblicos. Se você tiver uma filha, não ponha o nome de Jezabel. Ah, mas está na Bíblia. Não interessa, não ponha esse nome, tá? Ouça o pastor da igreja. Tudo isso ocorreu poucos anos depois da morte de Gideão. Por quê?
Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Juízes 9:56. Ao final de tudo, ao final da história de Gideão, a família estava novamente degradada e humilhada, desconhecida, mal afamada, envergonhada em Israel. Porque aquele guerreiro Abimeleque, filho do grande líder Gideão, tinha sido derrotado por uma mulher que está com uma pedra na cabeça dele e por um jovem que o atravessou com uma espada, para ninguém saber que foi a mulher que matou. A gente sabe, como eu falei, todo mundo vai saber. Detalhe, nem a mulher, nem o jovem têm seus nomes mencionados na Escritura. Ainda foi morto por gente anônima. Meus irmãos, isso é uma advertência muito séria para nós. Eu vou aplicar aqui em poucas palavras, e nós vamos orar depois, porque essa advertência é muito séria. Alguns princípios para a nossa aplicação. Não basta você reconhecer que é frágil e que não tem capacidade. Essa é obrigação, é a gente reconhecer isso. Mas isso não é suficiente para a gente não passar essa vergonha que Gideão passou. Pensa na sua família e pensa em você. Você com Deus. E a sua responsabilidade de apresentar uma família a Deus. Aqui a gente é recém-casado. E aqui a gente com muitas décadas de casamento. Isso se aplica a todos nós. Começa por nós nos lembrarmos que não é suficiente reconhecermos a nossa fragilidade e a nossa incapacidade. Esse foi o primeiro ponto da nossa aplicação. Segundo ponto, não basta receber revelação, graça e força da parte de Deus. Gideão recebeu tudo isso. Ele recebeu a revelação. O mensageiro de Deus foi falar com ele. Ele recebeu graça. Ele recebeu força, vigor. Se você está andando na sua caminhada espiritual, você está guiando a sua família, não pense que por você experimentar graça e força da parte de Deus, e muitas vezes a revelação do que é para fazer, não pense que isso é suficiente para que você não veja algo nefasto acontecer lá no final, porque isso só não foi suficiente para Gideão. Amém? Terceira aplicação, e agora é positivo, né? Eu falei duas aplicações de cunho negativo, agora positivo. É preciso viver de forma santa e de forma digna, sem que haja idolatrias ou desvios no meio do caminho. E meus irmãos, se tem uma coisa para a gente agarrar rapidinho, é o primeiro ídolo que passa perto da nossa vida. E eu já, aqui na nossa igreja, eu e os presbíteros, já cansamos de ensinar a vocês, não pensem que ídolo é apenas aquela estátua que você pode guardar no andor ou num nicho lá na sua casa. Isso é uma das formas possíveis de você ter um ídolo visível, mas os piores ídolos são invisíveis, que tomam no nosso coração o lugar que é devido apenas a Deus. É preciso viver, portanto, de forma santa, de forma digna, não permitindo que haja desvios no nosso caminhar e idolatrias instaladas no nosso coração. Amém? Essa foi a terceira. Quarta, enrolei aqui agora. Penúltimo, é preciso entender. Presta atenção nisso. É preciso você entender que se você for fiel ao Senhor, o mesmo Deus que está com você vai permanecer com você até o final de tudo. Deu para entender? Se você é fiel a Deus, o mesmo Deus que está com você vai ficar com você, porque foi a promessa de Jesus. Até o final, Ele vai caminhar junto com você, Ele vai estar junto com você.
Amém? Essa foi a quarta. E a quinta aplicação, para a qual eu vou usar um trecho de Hebreus 10, 35 a 39. É preciso você pensar em você. A sua relação é individual com Deus. Então é preciso você pensar em você. É preciso, portanto, você pensar em sua alma. E é preciso você pensar em sua família. E seguir em frente sempre, sem parar, tendo em mente o que nos diz Hebreus 10, 35 a 39, que diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Incline na sua fronte, por favor. Senhor Deus, nós vimos na exposição de hoje que o Senhor promete estar conosco. E essa promessa perpassa toda a Escritura e é materializada em Jesus Cristo e em seu ministério vicário por nós. E é bem verdade, ó Deus, que nós hoje temos a revelação completa e sabemos que o Senhor é esse Deus que está conosco. Mas nós temos responsabilidades. E quando nós olhamos para a história de Gideão, sob a ótica que nós a olhamos hoje, nós vamos ver, ó Deus, o quão frágil aquele homem tão imponente e lutador na verdade era. O que nós pedimos ao Senhor é que, por um lado, nós entendamos que a promessa do Senhor, ela é permanente, ela não volta atrás e tudo que o Senhor nos prometeu vai ser cumprido. Ao mesmo tempo, Senhor, nós vemos o Senhor disciplinando os filhos a quem ama, e nós queremos entender quando, no meio da caminhada, somos disciplinados pelo Senhor a fim de corrigirmos o nosso caminho, consertarmos a nossa vida e voltarmos à vida de santidade e equilíbrio diante do Senhor. Talvez, Senhor, a nossa família, a nossa relação com o Senhor tenha começado de modo muito singelo, e talvez na caminhada nós tenhamos dito muitas vezes ao Senhor que somos incapazes, somos fracos, frágeis, e isso tudo é verdade. E é certo que sempre ouvimos do Senhor que o Senhor estaria. Mas o meu pedido, Senhor, para mim e para os meus irmãos, é que nós cheguemos ao final da jornada com a nossa família e com a nossa vida estruturados em Tua presença, e que possamos apresentar a Ti no último e glorioso dia um coração lavado, remido e transformado no Cordeiro Santo de Deus, e que possamos apresentar uma família absolutamente diferente da família de Gideão ao final da sua vida, mas que nós apresentemos uma família que seja simples, que seja modesta muitas vezes, mas que seja santa diante do Senhor. Quero pedir, ó Deus, em particular aos homens que são pais, que são noivos, que são namorados já comprometidos, que o Senhor lhes dê varonilidade, que lhes dê hombridade, que lhes dê capacidade de guiarem as suas famílias no caminho santo do Senhor. E peço também pelas mulheres desta igreja, que o Senhor lhes dê todas as condições de serem mulheres bíblicas,
e não mundanas, a fim de entenderem qual o papel de esposa, e que, vendo o papel de marido cumprido por seus maridos, ambos cheguem à completude diante do Senhor. Quanto aos nossos filhos, Senhor, o que podemos fazer senão guiá-los na Tua presença e depois nos mantermos em oração por eles, a fim de que o Senhor cuide, ampare e, quem sabe, ó Deus, os guie de maneira tal a que, mesmo que sejam disciplinados pelo Senhor, entendam a disciplina e sejam sempre filhos que consertem a sua jornada contigo. Eu quero te pedir por cada família da nossa igreja, as que já são e as que serão núcleos familiares. Que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos dê aquela consciência diuturna de que somos pertencentes ao Senhor, aquele que é. E mesmo se a família for de 2 ou 3, como em Mateus 18, reunida em teu nome, ali estará o Senhor. O Senhor que é o Emanuel de Mateus 1, e o Senhor que jamais deixará de andar conosco até o último dia, de Mateus 28. E que assim sejamos alvo da Tua bênção, da Tua misericórdia e da Tua graça, e que de tudo isso não nos afastemos jamais, para a glória do Senhor. É como oramos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fiquemos de pé, irmãos.